você artista que descobriu que divulgação não paga boleto. Olá, você artista que ficou 2 semaninhas só sem postar nada no Instagram e agora flopou tudo. Eu sou a Gabriele Dortz e este é meu amigo e também host deste podcast, Gia Mendes. E nós estamos em mais um episódio do Artcast Podcast. E hoje nós temos um convidado que eu vou deixar para o Jean Mendes fazer as honras de ler um currículo assim, nada básico. Olha, faço questão porque esse cara é um artista incrível, admiro pra caramba ele, tanto pela parte de qualidade artística, quanto de pesquisa, quanto uma pessoa de luz, um ser iluminado, né? Nós já fizemos banca de júri em alguns eventos, e aí sempre, né, vão ler o currículo da gente, leem o meu, o Jean dança, tá. Aí vão ler o currículo dele 7 horas depois, porque é um currículo absurdo. Vou ler só um trechinho aqui, tá? Ele é pai de Gustavo e Fanon, professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de dança licenciatura, do Centro de Educação Física e Desporto, o CEFD, doutor em educação, mestre em educação, brincante, pesquisador, artista do axé, pai solo e professor que tem como foco no estudo do corpo negro na dança, cuja pesquisa é baseada nas artes a partir da epistemologia. Você nem fala essas Colocou palavras. epistemologia, a gente A gente já sabe, meu Deus né? do céu. Escreve aí nos comentários quem sabe o que significa. Do sensível pelas encruzilhadas metodológicas da artografia e da borigrafia. Falei certo? Artográfica? Não, artografia. Artografia. É, eu que escrevi errado mesmo. Aí também não ajuda. Vamos lá. Membro do Conselho Científico da Gestão 2022-2024 da ANDA, Associação Nacional de Dança. Ele já passou pela Escola do Teatro Bolshoi do Brasil, Festival de Joinville com o bailarino, jurado, professor Beto Carreiro World, Festival de Esterro e Universidade Regional de Blumenau. Com vocês, Meu Deus. Gessé Cruz. Uma salva de palmas! Muitos Seja muito bem-vindo, Gessé. Muito, Obrigado muito, pela muito. presença. Nossa, eu que agradeço, na verdade, pelo convite de estar aqui, pra gente criar tensionamentos nessa mesa. Essa mesa vai tremer. Polêmico, hein? E já aproveito pra fazer um disclaimer, que às vezes as pessoas ficam tipo, pô, Jean, eu pego e falo alguma coisinha, a galera já acha, pô, o Jean então é contra fazer faculdade de dança. Tá aqui a prova, gente. Eu sou admirador e fã desse cara, que é professor do curso de dança. E um disclaimer rapidinho. Quando eu digo que nem todas as áreas da dança você precisa fazer a graduação para atuar, não significa que você não tem que fazer a graduação. Você é ótimo, você deve fazer. Só são coisas e coisas, tá? Então, eu não sou contra o curso de dança, pelo amor de Deus. Certo? Só um disclaimer, né? Que Isso é é bom. ótimo. Tem os haters, né? Vamos lá, então, Gessé. Conta pra gente um pouquinho com o que tu vivencia a arte, como é que tu vivencia a dança, quais os estilos que tu já passou e que tu trabalha hoje. Bem, olha só, são muitas, né? Porque quando a gente fala num país da América Latina, né? Que a gente é educado a não desenvolver trabalho com arte, né, a gente meio que passa por tudo um pouquinho para experimentar, né? Mas meu foco é a cultura popular brasileira. Eu estreiei nesse universo. Algumas pessoas nascem, outras estreiam, né? Eu estreiei, porque a gente é assim. Estreiei no universo, assim, a partir das culturas afro. Então, venho de família afro, com perspectivas afro, de cultura popular. Então, Ternos de Reis, o carnaval, brincantes de folia de rua. Então, eu começo, né, nesse conceito aí de arte, de dança, dentro desses brincantes, né? Por isso que eu falo assim, eu sou um brincante, né? Então, um brinco de cultura popular, né? Dançar é um estado aí que a gente nos ensinaram que é colocar movimentações definidas e achar que é dançar, né? Então, a cultura popular a gente trabalha um pouquinho ao contrário. A gente fala que tudo é brincar. Você brinca, né? Que são as culturas populares. Porque ninguém... Eu sempre falo assim, quem é que ensina a gente a brincar de pega-pega na rua? Você não lembra o nome da pessoa, né? Sim. Porque é a vivência, aquele estado de Aham. experiência. Então, eu começo por esse lugar da cultura popular. E daí eu vou vindo, né? Eu sou do interior de São Paulo. E daí eu vou vindo, daí eu passo pela dança contemporânea, principalmente, né? Numa companhia muito forte, mas que tinha dança contemporânea com a base na cultura popular.
né? Que dei mais com as bases das danças dos orixás, com danças de matrizes, religiosidade de matriz africana, dentro da perspectiva da dança contemporânea, né? E daí mergulho um pouquinho no jazz e vou nesse lugar. E algumas outras danças a gente faz pinceladas, né? Sim. Tipo, para experimentar no corpo. Então, não tinha como não passar pelas danças, as street dances. Ele é maloqueiro do Não hip tem hop, como, gente. porque até que eu venho de uma periferia, né? Então, street dance, mas estudando, não me aprofundei em estudo corporal das street dances, mas já dançava as street dances, né? Dança de rua no Brasil, todo esse movimento, o movimento do rap, do MC dentro da própria favela, da onde eu estreiei. E também, daí pincelaram assim, fez um pouquinho de aula de ballet clássico, mas não para ser bailarino, nem é à vontade, nem foi à vontade, mas Sim. para ter essas experimentações. A Né? Então, vivência. isso, então esse meu caminho, essa minha encruzilhada da dança parte por esse lugar, né? Entre danças populares, afro, depois conectando as tradições indígenas, né? Que hoje é meu foco de trabalho também, bastante, e permeando esses outros lugares, né? Tanto é que por onde eu vou passar, eu vou meio que desovando a cultura popular em outras modalidades de dança, né? Sim, tu utiliza justamente toda a tua bagagem, todo esse teu estudo, e tu vai dentro das outras áreas dizendo, faz a mistura aqui, entende isso aqui. Eu acho que até problematizando, né? Porque a gente tem uma ideia também de algumas áreas de dança, já como ela já está muito fomentada enquanto condição técnica, de organização, ela não deixa mais se abrir outras possibilidades, né? E daí a gente vem para, peraí, mas tem outras, aqui tem uma saída, ó, que a gente consegue aproveitar também, porque daí são as possibilidades, né? Eu sempre falo que essa possibilidade só é para as manições que são oriundas das culturas afro, né? O hip hop, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Esse montante do hip hop, que ele consegue só chegar nessas novas modalidades de dança porque ele é preta. Porque ele tem o estado do brincante. Porque quando você faz a roda do break, você tá brincando, né? E nessa roda pode sair uma nova modalidade de dança, né? Sim. Entende? O próprio jazz também, né? Tem essa... O jazz, é o sapateado também, né? Vem todas as perspectivas. O rock, vamos pensar na música, o rock também. Uma mulher preta, né? Que é criadora do ritmo do rock. E que hoje você não vê essas mulheres pretas no rock, Sim. né? Enfim, mas é um outro momento pra gente Calma, tensionar vamos também. por partes nesta loucura. Você nasceu onde? Eu sou Onde de você- Boituva, São Paulo. Que fica, Boituva. meu Deus, É, fica interior de São Paulo. interior de São É, Paulo. as cidades maiores próximas são Sorocaba, região de Campinas, tá, né? Que são perfeito. grandes cidades interioranas, né, do estado de Sim. São Paulo. E lá você começou a dançar lá já? Na rua, né? Na rua mesmo. Comecei na rua mesmo, bem cultura popular. Na rua, nos folguedos, nas festas, né? Eu achei bem interessante ali essa questão do brincar. Eu sou do teatro, né? Do audiovisual. E a gente trabalha muito com jogos teatrais, né? Que a gente fala. Os jogos teatrais são literalmente jogos, né? Que você brinca ali. Você tenta resgatar um pouquinho daquela brincadeira mesmo, da infância também, né? Que a gente acaba perdendo. A gente, conforme a gente vai se tornando adulta, a gente começa a se podar um pouco, né? Então a gente fica se julgando, se eu fizer isso aqui tá errado, e não sei o quê. E aí ali no jogo, na hora de fazer o jogo, a gente se liberta, a gente tenta se libertar dessas amarras que nós mesmos nos colocamos, né, ao longo da vida. Mas, os jogos teatrais, a Viola Spoli, né, que é a criadora dos jogos teatrais, e tem a única tradutora da América Latina, que é a Ingrid Dormieco dela, que foi minha professora na graduação. Ai, meu. Toma, sociedade, porque a gente é assim. Segura, Brasil. Ele é ele, hein? Não, e daí eu tenho muito essa ideia do brincar, né? Tanto é que hoje, né, aqui agora na universidade, concursado. Toma. Porque a Importante gente é falar, bom falar né? isso, que a gente tem que ocupar esse lugar. Eu trabalho muito da ideia do brincar, né? Em todas as modalidades de trabalho que eu desenvolvo é o brincar, né? Na verdade, essa construção de a gente meio que se parar de brincar, isso não é culpa da gente, né? É uma culpa de um sistema colonial Totalmente. que cria rupturas, fala assim, não, agora você não pode fazer isso. E daí vai dividir, não, você não faz isso que é menina, você não faz isso que é menino, você não Exato. faz isso que não é, como é? Cidadão de bem, isso aqui você não faz, blá, blá, blá. Então, essas circunstâncias que não é culpa nossa, a gente vai introjetando, infelizmente, né? Sim. Da agora, corpos favelados tem outra dimensão, né? Eu brinco que eu acho que eu sou o primeiro corpo favelado da universidade, né? Como docente. Que eu acho que é legal, De porque fato. assim, eu não tiro humano, tiro a mina, né? É uma falância direta, né? E eu acho que esses jogos teatrais, quando a Viola Spolin vai transpor, né, ali, escrever para funcionar na escola de aula, especialmente, né? Na escola, o foco dela é a educação. É pensar sobre esse lugar mesmo, né? Que a carteira, esse sistema de educação nossa, ela falha porque ela tem uma estética que não é nossa, né? Totalmente. Porque a gente é do brincar, a gente é do dançar, mas a gente tá sempre sentado um atrás do outro, né? E ela discute isso, né? Então acho que é bem legal.
Isso é uma coisa que se discute muito, assim. Eu fiz licenciatura em matemática também. Eu sei que você tem algumas. Já pensou em fazer matemática, né? Você conversou comigo nos bastidores. Ia ter licenciatura em matemática. E na licenciatura a gente também conversa sobre esse sistema, né, da nossa educação, que muita coisa evoluiu, né? Na sociedade como um todo, em termos de tecnologia, em N coisas, mas a gente pega uma foto de uma sala de aula lá de 1900 e bolinha e pega uma foto da sala de aula de hoje e é a mesma sala de aula. E não se questiona isso? Como assim? Né? Que, Isso pegando todas as esferas, desde Todas. do ensino infantil, enfim, ensino médio, ensino fundamental, até as graduações, né? e Que às vezes acreditam que é isso mesmo, que é o professor passando slide, falando, aluno ouvindo, e não tem um debate, uma estrutura para evoluir o pensamento, né? Eu acho que a ruptura, para mim, principal é a ruptura estética, né? A gente tem dificuldade de criar rupturas estéticas. Então, por exemplo, de enxergar o que é uma sala de aula. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é uma sala de aula, Uhum. né? Então, a gente tem dificuldade disso, né? E também a gente tem uma sociedade enquanto que se acha que não é desenvolvida, que eu acho que nós somos super desenvolvidos. Então a gente fica sempre nesse lugar do vira-lata, né? Sempre querendo ser o outro, sempre querendo ser o outro. Porque o outro também, colonizador, nos vendeu isso e a gente compra, em 2023 a gente está comprando isso também, né? Então acho que a educação, na verdade, a educação pública no Brasil ela é excelente. O que não é funcionar é a política pública, né? Porque não adianta ter ótimos professores se você não tem política pública, vai dar condição para ele trabalhar Uhum. de Se forma desenvolver. com desejo, né? Porque a gente tem que falar do prazer, né? desejo. Porque o prazer é o Perfeito. ato fundamental desse fomento de educação. E uma coisa que também a gente aprendeu a se esquivar, que, por exemplo, vou pegar culturas populares, né? A gente tem um provérbio iorubá que menciona, né, que a educação não é feita de uma pessoa para outra pessoa. A educação ela é feita do coletivo, né? O que a gente vai chamar depois de aquilombamento, né? Então, a gente esqueceu desse aquilombamento, né? A nossa construção é tão individualista, narcisista, e que a gente esqueceu do aquilombamento. Então, por exemplo, assim, eu sou pai e não sou responsável, por exemplo, o que meu filho faz na escola, né? Não, Eu sou pai e não vou ajudar a dentro desse espaço chamado escola, né? Eu sou pai e não vou na Câmara Municipal para bloquear aquele vereador que quer diminuir o salário e as condições do professor da escola pública aqui falando, né? Fica cada Pelo um na sua contrário. bolha, na sua zona, e eu não vou me envolver, e aí acaba que o que desenvolve é o coletivo, né? E isso é a ruptura estética que eu falo também, né? Porque é se sentir pertencente também a esse lugar, né? Esse zoneamento escolar e tal. Aham. Ai, Maravilhoso. Isso tu já vê, né? Que o cara é um negócio, é uma sumidade. E assim, como é que tu vai... eu quero saber um pouco da tua história também, porque tu é educador, tu é artista, tu é produtor cultural. Como é que tu acabou, com as danças populares, entrou dentro de uma instituição como o Bolshoi Brasil? Eu também não sei, pula a pergunta, Chico. Não sei Uma o que obra do decidiu na acaso. cabeça. Porque a vida é assim, né? É que assim, sabe o que acontece? Eu conheço alguns outros colegas também que são da área dos folclore, de outras manifestações, que nós conseguimos colocar as nossas manifestações e saberes da rua num patamar, usar a palavra respeito, no patamar de respeito, né? Porque se a gente vamos falar de dança, antes de chegar no Bolshoi, né? A dança, ela tem essa posição hierárquica, né? Da colonização, né? Tipo assim, o balé é melhor que a dança de rua, Sim. né? Sim. Isso tem tudo. Daí você vai dançar... Tudo bem que hoje a dança Na de música rua, por também, exemplo, tá orquestra. tão É que elitista, popularizou, né? né? E... Na música também a gente tem, por exemplo, a orquestra é o Erudito sempre. e o popular, né? Ó, até só para criar criei um texto agora para um livro que vai sair que eu falo sobre isso, né? Que a gente tem que ressignificar essa ideia da cultura de massa, cultura popular, o folclore, porque é essa dissociação, né, do erudito, porque tudo que é erudito ele já foi popular. Exato. Ele só chega erudito porque ele fechou um sistema, igual o balé, né? Antes de ser o balé, ele é popular, né? Porque ele vem das danças, das colheitas, né? Das danças, sei lá, medievais, as danças que eram pertencentes a algum grupo e vai lá pra corte, sistematiza, escreve. Não, agora só Quando coloca isso aqui, numa pá, caixinha, fica mais Então, organizada a coisa, essa organização, coloca pra cima, né? ela vira, daí a gente chama isso de erudito, né? Então a gente tem que começar a discutir e terminar com essas rupturas, assim, mas que é difícil, né? Porque é mais aceitável uma pessoa de terno e gravado do que eu de saia e turbante, né? Exato. Cria um afastamento também, né, do público, dependendo. No teatro a gente vê um pouco isso. Teve, por muito tempo, assim, o teatro, ele ainda é um pouco uma coisa mais elitizada, né? As pessoas... tu não vê um teatro lotado aqui em Santa Maria, por exemplo. E aí, quando lota, é porque veio uma atriz global, sabe? Porque é uma coisa, assim, mais elitizada, não sei o quê. Então, o pessoal vai...
Então, eu acho que também tornar isso um pouco mais próximo de toda a sociedade, entende? Não só uma coisa lá de quem tem, de quem só poucas pessoas têm acesso, né? Mas eu acho que daí, vamos pensar assim, eu acho que é uma culpa também de quem tá fazendo teatro, né? Eu sempre penso nisso. Porque existe teatro que, enquanto estrutura física, existe Sim. teatro que é o corpo humano de quem tá fazendo a venda do teatro, né? Eu sou de favela, né? Eu nunca fui ao teatro quando morava na favela, né? Uhum. Sim. E cadê o teatro? Então vamos tensionar, né? Então eu fico pensando muito nisso. Que a gente não tem público de teatro porque a gente não é educado. É o Não teatro. é educado. E quando tem o teatro, são teatros ainda extremamente, de novo a palavra colonial, porque elas estão no centro das cidades, Exatamente. onde elas foram instituídas, né? E daí, por exemplo, assim, para ir ao teatro, vamos pensar que nós estamos aqui em Santa Maria, né? Eu não sei o número do preço, o valor do ônibus, mas, por exemplo, para ir ao teatro tem que ir de ônibus, né? E tem que voltar, Exato. então tem que pagar isso. Então, assim, qual é a acessibilidade de acesso a esse teatro? Eu acho que isso tem que discutir muito, porque a gente entra nas políticas públicas, né, para nós Isso. artistas. E aí, se pra quem nunca é consumiu artista. quando você é jovem, não vai Não começar vai, a não vai, cria não a depois cultura de Daí tem de essas consumir, questões, né? assim. Os grandes stand-ups hoje que lotam, porque estão no mercado midiático, né? Como vocês trabalham aí com Sim. audiovisual, estão no midiático. Talvez eles podem ser essa ponte também, porque Aham. muitos deles chegam nesse lugar também porque são ainda artistas independentes, ou têm trabalhos de teatro, assim, que realmente tem uma pesquisa, um aprofundamento maior, né? E acabam indo para outras narrativas, como a cômica, o stand-up, ou sai da televisão para fazer teatro e lota, porque também é uma fonte de mercado, né? Claro. Então acho que é de se pensar também, né? Aham. Ainda mais aqui em Santa Maria, que tem uma universidade de teatro e de dança, né? Eu acho que falta a gente pensar assim, o que a gente está produzindo enquanto área de teatro, E né? às vezes eu até sinto que nós somos uma cidade que produz muita arte, mas consome pouco, né? E às vezes Exato. até pelos próprios artistas que não consomem. Eles querem ter uma casa cheia dentro do teatro, mas eles vão uma vez ao ano ao teatro. Então, se nem nós artistas consumimos esse produto, como é que a gente vai esperar que a sociedade como um todo, que nem vivencia esse meio, vá até lá consumir, né? E daí a grande aliada volta a ser a educação, né? Se a gente tem uma educação do sensível, que é essa educação que você traz essas atmosferas artísticas para dentro do espaço educacional, você tem também um fomento de fomentação à ida ao teatro, à ida ao cinema, por exemplo, também, que é um lugar ainda muito longe de diversas pessoas do cinema, né? Extremamente caro. O teatro também é uma coisa cara, né? Se a gente não tem incentivo à cultura, como é que você monta uma peça? Como é que você monta um espetáculo? Sim. Né? E você quer cobrar que todo mundo vá, mas tem que cobrar o ingresso, porque senão se você não tem política pública, você tem que subsidiar o seu espetáculo. Então, eu acho que essas montanhas vão encarecendo, né? Esse lugar. Mas eu quero entender, E pera agora- aí. Ah, é? Bolshoi. Vamos Bolshoi, voltar ao Bolshoi. ai, a gente Era nossa, só um escape, ó. É só um gancho, Deixa né? uma nuvem lá, né? Depois vai ter que voltar. Assim, ó, daí eu vim. Eu tenho um filho mais velho que passou no Bolshoi, ele é meu afilhado, o Rony, que hoje tá dançando no Transatlântico, né? No Mar Mediterrâneo. Ai, E também se formou no Bolshoi. E passaram, né? Mas assim, essa história é extremamente. Assim, que é uma coisa que eu acho que ninguém precisa passar, né? Que é aquela coisa de interior, trabalhava numa ONG, chamava Fundação Crescer Crianças, que eu também fui uma criança assistida por essa ONG, né? Eu sempre fui assistido por tudo que é pastoral e ONG, né? Então a gente tem que legitimar a importância desses Perfeito. atores e atrizes sociais nesses lugares, né? De extrema vulnerabilidade, né? Social, cultural Sim. e tudo mais. E daí, eu tava me desligando já desse espaço, fazia 7 anos, estava já fazendo a pós-graduação na época, então já queria ocupar outros lugares também. E daí eu vim para o festival de Joinville com o meu carro, com os meninos dentro do carro, né? Sem lugar para ficar, vindo na cara e na coragem. Bebê. Quem não vê o look aqui não vê o corpo. Exatamente. E As pessoas daí- acham esperando que tudo seja alinhado pra fazer, as coisas têm que ser Não é feitas, por meu aí. amigo. E daí vim, com aquela promessa dos vereadores que me ajudar, ninguém ajudou, mas eu vim, trouxe os meninos, todos passaram na seleção do Bolshoi. E daí voltamos para a cidade e falou, agora tem que mudar. É assim, tem que mudar. E eles passaram, assim, automático, direto, de julho já entraram, não passaram, não tiveram que voltar em outubro, que normalmente a escola tem a seleção nacional. Não, já passaram já para Vai. iniciar. Nossa. Daí eu solicitei para 6 meses depois, seria janeiro do ano seguinte, né? Porque não dava tempo, tipo, de 2 semanas se mudar pra Joinville, que não é organiza também não é tudo. assim, né? Sim. Por tudo, Também não é financeiro- bagunça, peraí, não é assim. Financeiro, Mandar de novo e é uma questão de obedece aqui. território, é muita coisa envolvida, Com psicológico, sabe, social. E daí, enfim, eu tava naquele momento também de... pode falar palavrão? Pode, Pode. bastante. Ah, tá, porque a mídia ruptura de palavrão não é tomar no cu e nada, né? Assim, ó, tava porra da vida,
de saco cheio, já queria ir embora. Depois é isso, vamos lá, eu vou com vocês embora. Daí eu vim cuidar dos meninos. Do meu filho, né? Que daí veio para mim daí judicialmente, agora, enfim, todo um processo. O meu afilhado também, que veio. E daí acabei ficando em Joinville, assim. E Joinville encontrei um espaço que ninguém fala sobre... Não é que não fala, desculpa, né? Mas ninguém protagonizava a cultura popular. Uhum. A cultura Nossa, popular é era bonito, sempre hein? assim, tá ligado? Tipo, quem é de terreiro fica dentro do terreiro. Quem é do Germânico tá lá no negócio do tiro. Cada um na sua E daí eu casinha. falava assim, peraí, mas nós temos uma relação. Mas aí, lógico, depois a gente pode falar sobre o Sul, né? Vocês são daqui, vocês sabem muito Sim. melhor que eu. Sim. E em Santa Catarina tem uma dificuldade enorme de entender que nós somos multiculturais. Santa Catarina tem uma dificuldade enorme, extrema de entender A briga é feia que entre Rio Grande do a Sul e be- Catarina. que há uma beleza em todas as manifestações, que a gente só não pode falar da outra sem compreender como ela se manifesta, né? Porque algumas são descalços, outras são de sapatos, umas são de tênis, outras são de sandália, né? E isso não quer dizer nada em questão de hierarquização, né? Isso significa Já que na cada cabeça uma... da região sul, Nossa! é de cima a baixo, É, hierarquia, se você- Bom, a isso gente aqui tem a é mais nossa- Se você tá importante. tampado... A gente vai no CTG, você consegue visualizar várias coisas ali, É, né? e Várias, sabe uma que... cultura olha, só pegar esse gancho do CTG... elitizada, Eles machista. estão me puxando algumas coisas aqui pro CTG. Eu falei, você tem certeza? Eu até pergunto pra todo mundo. Quando me Tem. chamam. Tem que Depois ter, não olha. reclama. Tá bom, Eu acho que Porque- é necessário, inclusive. porque assim, é uma coisa que eu discuto agora como pesquisador, que é a tradução da tradição, né? Eu discuto o conceito de tradição. Daí as pessoas usam palavras e elas não têm a dimensão do significado dessas palavras, né? Voltando para Joinville, daí eu comecei a ver esse mercado, né? Assim, daí, lógico, fui dar aula na escola pública de professor de arte, né? Minha formação é licenciatura plena em arte, então antigamente era sim. dança, teatro, música, blá, 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 né? Que agora É o professor não de existe artes. mais. Professor de artes. Então fui dar aula de artes, né? Pra sobreviver naquele lugar, pra sustentar os meninos Foi ali tranquilo, no assim, Bolshoi. conseguiu, tipo, fui lá e... É que nós somos, assim, na verdade, nós das áreas das artes somos muito poucos profissionais Uhum. graduados, assim. Aham, Nós porque somos muito geralmente a pouco. galera só... Porque assim, porque isso que a galera tem que saber enquanto mercado, que nós temos um mercado tão gigante que a gente não consegue atingir, a gente não consegue suprir a necessidade de nenhum deles. Porque eu posso, agora eu licenciatura, logicamente, eu posso estar na escola regular, sendo professor de artes, né? Seja eu formado em licenciatura de dança, ou teatro, ou música, ou artes visuais, né? Eu sou, ou cinema também, licenciatura, eu posso ser professor de arte na escola. Eu tenho o aparato enquanto produtor, né? Pode ver assim, ainda a maioria dos produtores nacionais não são ninguém ligado à arte, né? Aham. Fez administração, fez contabilidade. Claro. Não fez nada de arte. Ou, por exemplo, assim, não tem um cunho enquanto formação artística Sim. de rua mesmo, Sim. assim, né? Sem passar universitária. Mas não são artistas, são essas pessoas que estão dominando. Porque Exatamente. começaram a utilizar para nós linguagem da administração, né? Uhum. Depois a gente vai chegar nisso. Então, enfim, e tem outros caminhos. Então, quando eu chego em Joinville, não tem profissional da área das artes na escola. Então, cheguei e já peguei vaga. Já abraçou. Aquela coisa. Aham. Comecei a dar aula, daí, é lógico, daí veio uma sacada da ideia de empreender, né? Falei assim, vou pegar só 20 aulas, que eu só fico 2 dias na escola, o restante eu vou sondando o que tem Vou pra ver o região. que tem. Nesse percurso, eu começo a dançar com a Marildo, na companhia de dança dele já em Joinville de dança contemporânea, já começo a circular com eles. E olha só, eu trabalhava segunda e terça na escola regular e os restantes dançava com ele e com o Fernando Lima, né? Que é do jazz e tal. maravilhoso. Maravilhoso, meu amigão. E por fim, passei no Beto Carreiro, né? Fui trabalhar no Beto Meu Carreiro, Deus, Old. esqueci até essa Do parte. Neida. Antes Do de chegar no Neida. Bolshoi, Passei pelo Beto Carreiro. Ah, foi ajudei- antes do Bolshoi. Ajudei antes de eu entrar no Bolshoi, Sim, né? sim. Os meninos estavam cursando o Bolshoi normal. O Gu fazia dança clássica e o Rony da dança contemporânea. Quando o Bolshoi tinha 2 núcleos, né? Hoje já não existe mais o núcleo Ah, de não é dança mais contemporânea. separado, não tem dança É tudo, contemporânea. não. Tudo hibridado agora, né? A formação específica é dança clássica. Mas daí, lógico, por isso que Sim. tem componente de danças brasileiras, tem componente de ginástica, tem componente de música, tem piano, tem os componentes, né? Mas o foco é dança clássica. E daí eu vou pro Beto Carreiro, daí minha vida começa a loquear, né? Porque daí é isso. O estado de Santa Catarina falta muito mão de obra qualificada na nossa perspectiva enquanto lugar de arte, né? Como produtor. Aham. 90% da Beto Carreiro é tudo São Paulo e Rio, né? Sim. Mas também é uma briga que eu falava assim, se tá fazendo assim, significa que o Estado não tem espaço para formação. Então, a gente tem que falar sobre formação na linguagem da produção cênica, da produção cultural, né? Sim, isso aí todo mundo só tá
fugindo para tentar trabalhos lá, ou aqui falta construir essas pessoas profissionais, o mercado em E si? legitimar, por exemplo, né? Porque assim, a gente ainda vê aquela coisa assim, você só dança. Não, legitimar que é uma área de trabalho, né? Uhum. E é. E assim, é uma área de trabalho que tem sua remuneração, tem o seu Sim. sindicato, né? Tem os seus valores, tem, enfim, outros anseios aí nível nacional. E daí eu começo a trabalhar segunda e terça na escola e fico de quinta a domingo no Beto Carreiro. Beto Enfim, Carreiro. toda uma logística com os guri. Foi uma loucura esse momento da minha vida. Até que um dia eu sou convidado a ser jurado da Rede Globo Nordeste de quadrilha. Daí vem um boom. Do Nossa. nada, Do nada, vrum. eu Quando eu tivesse belíssima. trabalhando igual um louco. Belíssima. Porque eu já discuti, né? Mesmo assim, continuava Sim. fazendo canções populares. Na aula de artes, toda a minha aula de arte era cultura popular. Uhum. Daí eu já misturava dança com teatro, nanã, já fazia, né? Que daí eu não tô acostumado também. Professor de artes era a educação artística, desenho, Exato. né? Desenho, Não Tem que é botar o desenho. trepão, gruda aqui. E eu mandava, Né? Cotonete. eu lembro que eu mandei um bilhete assim, olha, venham com roupa, se não quer sujar o uniforme, traga uma roupa pior. Pros pais, porque a gente tem problema também com roupa, né? Aham. Gente, deixa sujar, faz parte da aprendizagem. Exato. Deixa comer o Ah. barro. Então tem esse Exatamente. lugar, né? E daí, voltando, o meu afilhado foi assim, o Nilson Bolshoi. O meu afilhado, eles estavam com um projeto lá dos alunos montarem pequenos trabalhos coreográficos, né? Pra apresentar de onde vieram, pra ver que estéticas múltiplas o Bolshoi tem, né? Porque vem gente do Brasil todo, da América Claro. Latina também, dos outros países aqui, com as irmãs. E a gente quer dançar uma dança afro, porque o Bolshoi nunca tinha dançado tipo uma dança africana, né? Eu sempre tava muito com a ideia da matriz, né? Eu sou dos Uhum. tamboleiros, né? Aqui na UFC eu já comecei a botar os tambores lá dentro, que é outra percussão, que é uma outra narrativa de corpo. É como assim, como é dançar house no atabaque? Vamos fazer esse rolê acontecer. Partiu. Você entende? Porque daí você vai entender assim, pô, por isso que é afro, mano. Uhum. E para de ficar embranquecendo o pensamento e a estrutura social. E daí eu montei o trabalho. E eu nem assisti, porque eu tava, enfim. Daí eu comecei a trabalhar. Depois da volta, já não tava mais na escola, tive que exonerar, porque eu tinha, né? Fiquei 3 meses lá no Nordeste, trabalhando com as quadrilhas. Daí eu voltei, montei o trabalho para eles e comecei a trabalhar num projeto da FESPORT, da Federação Catarinense de Esporte, chama Dança Catarina, que é um projeto de dança escolar. Uhum. Então eu viajei todo o estado de Santa Catarina assim, durante 4 anos. Todo. Nossa. Dando formação continuada para profissional da área de arte, educação física, e quem quisesse para dança na escola, Uhum. com a cultura popular, o meu foco, já tinha outros colegas com outras linguagens da dança. E a gente voltava depois com uma puta de uma estrutura de palco, essas criançadas nunca tinham visto iluminação. E eles que apresentavam. legais. E era um incentivo muito forte do governo do estado de Santa Catarina quando eu estava, né? Pô, que Sim. legal. E agora, meio que, enfim. Meio que... A gente tem que pensar, Meio que- né? E daí, eu montei, daí eu fiquei sabendo que foi uma loucura quando eles apresentaram. É, galera, Porque foi... era afro, né? Não era afro, era afro. Aham. Entendeu? Era... Que Nossa, E daí uma coisa que eu sempre legal. eu aprendi é não desconfigurar o corpo do outro para entender a minha linguagem. Uhum. Então eles continuavam sendo bailarinos clássicos. Eu acho que foi a cereja, assim, de o Bolshoi sentir um afeto pelo meu trabalho, assim. Uhum. Tu não tentou desconfigurar o que eles faziam pra Não, ao introduzir? Não, contrário. vamos potencializar o que vocês têm, introduzir Isso. a Porque- cobertura. E que é é uma, que é difícil. uma coisa recorrente na dança acontecer isso? Não, normalmente, Não, ao contrário. normalmente o coreógrafo vem, ele mas vai assim, apaga esse corpo, agora vai entrar o meu corpo. Agora é isso aqui, Agora agora isso não é aqui, mais assim. Não é assim, né? E eu sempre trabalhei de forma diferente, né? Eu sempre, até quando as pessoas iam montar os trabalhos, que eu trabalhei enquanto São Paulo montando coreografia para Festival de Joinville e outros festivais, falava, olha, eu preciso conhecer o corpo da galera, não dá pra me chegar só a Claro. passar. Porque eu deslegitimo o seu trabalho, o meu trabalho, porque eu tenho uma estética corporal, então eu preciso entender pelo menos 2, 3 dias como é que o seu corpo tem, para mim tentar colocar a minha identidade sem criar essa ruptura desse corpo, né? E o Bolshoi fazia muito disso, que eles, né, vêm, tem um corpos longilíneo, né, extremamente magros, com a técnica Vaganova, que é uma outra técnica do ballet. E daí eu comecei, daí até que surgiu o convite com os projetos da escola, começar a montar os trabalhos, né? Daí eu comecei a montar os trabalhos, montei carimbó, montei quadrilha, montei vários outros, assim, dentro da própria instituição. Daí começo a dar aula dentro da instituição também, mas trabalhando por fora, assim. Uhum. E nesse percurso eu começo o mestrado, né? Então, ali meio que foi casando. Então, o Bolshoi foi isso, né? Foi Eles foram comprando um a tua ideia trabalho, ali, né? isso, e foi com- entendendo que assim, ó, agora existia... Porque vinha até um professor de fora, né, de Minas, que é o Gustavo, que é o professor da UFMG, que é de danças brasileiras também.
a montar os trabalhos do Bolshoi, foi o primeiro professor de danças populares, né? Uhum. Ele montava e ia embora. Daí, Poxa, tem um entenderam menino que tem aqui, alguém que, ó. que tá em Joinville, né? Também tem isso, né? Às vezes a gente não... Eu acho que tem dois lugares. Às vezes a gente não apresenta e às vezes as pessoas não deixam de apresentar, né? Sim. E daí, quantos potenciais estão aí que poderiam também estar nesses lugares, né? Que não estão. Então, meu caso foi nessa relação, Sim. né? De montar um trabalho lá, era sexta série do contemporâneo. E eles dançarem e a roçada lá ficou maluca. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você ficou quanto tempo lá? Olha, sendo simpatizante, eu chamo sempre que eu estou, né? Sou simpatizante da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. Olha, pelos meus trabalhos, minhas idas, minhas vindas, meus trabalhos lá, eu fiquei, tipo, 7, 8 anos. Porque você já tem doutorado, né? Sim. E nesse meio tempo, então, você fazia também já... Como que foi, assim, você Conseguiu conciliar tudo, É. essa... É porque a gente é da arte, né, gente? É que assim, ó, a gente também tem que entender que o nosso horário é diferente É desse outro. mercado industrializado, né? Graças Quando o pessoal a acha que Todo mundo Deus. inventou pergunta isso. Ai, gente, olha, porque não conseguiria. Não conseguiria tudo- voltar para esse horário, assim. Todo mundo me pergunta, fala, gente, é porque assim, não dá comparar 8 horas de trabalho. Não tinha isso, eu não tenho isso, né? Até na universidade tem um horário de trabalho, mas é uma outra organização. Outra O do pessoal horário. dinâmica. acha que Uma esse outra negócio de dinâmica. workaholic, trabalhar 24 horas é dessa galera do mercado, da Capaz. administração. O artista tá Nossa, vivenciando 24 muito. horas de trabalho. Eu, muito antes de chegar aqui, eu tava, gente, com energético, Pensar entendeu? Pra dar artista conta, porque eu não tô... para. Ó, mas vale salientar, eu acho, até puxar ali porque eu conseguia fazer muita coisa, que assim, em 2013, né, na época no governo da presidenta Dilma Rousseff, foi aonde se proporcionou também a gente sair da sombra, né, sair da ilegalidade com a MEI. Ah, Então, eu sou da primeira turma da MEI, assim, que eu não sabia nem o que era MEI, ninguém sabia o que era MEI, o Sebrae não sabia o que era MEI, ninguém sabia o que Vocês era MEI. inventaram. Eu só abri- Basicamente, nós inventamos você a MEI. fez. 2013. 2013. Eu tenho meu MEI desde 2013. E aí eu Ai. simplesmente abri, nunca paguei até 2015, 16. Daí veio a carteira receita. Aí eu que a vida falei, é "Ah, essa, tem aprender. E daí, ali eu conseguia, por exemplo, eu conseguia me garantir dentro do Bolshoi, emitindo as notas fiscais. Uhum. E assim, eu sempre tive esse lugar do estudo das políticas públicas, é uma coisa que eu gosto Importantíssimo. muito de discutir política, né? Política pública, cultura, então já avaliava a Lei Rouanet, né? Já fazia avaliação de outros projetos, de editais de Ah, projetos. você já avaliou, né? Já, eu avalio até Ufa, hoje o ainda, homem é né? nojento. Avalio. Sério? Mas- Olha que legal. Da parte da dança e da cultura Sim, popular, né? sim. Já peguei alguns aqui do Sul. Não posso Ai, contar eu tô quem. num projeto Ah, orquestrando, que foi aprovado. Eita! Orquestrando Arte. Muito Eu sou bem. professora de teatro voluntária no Legal. Orquestrando Arte. Nós... Muito bem. Estamos É sobre com esses projetos que a gente tem que aprovar É mesmo. isso aí. E daí, então, começava assim. Daí eu comecei um outro namoro que era com a FURB, né? Eu nunca imaginei ia ser professor universitário. Porque assim, ó, gente, eu sou educado... Isso eu queria saber. Ó, vamos se era uma pensar. coisa que foi, tipo, vou e quando vê foi só indo sem querer, tô aqui. Acontece. Foca em mim. Close. Close. Gente, quem é da periferia não sabe nem que é escola. Então, o que era mestrado e doutorado, eu não fazia ideia. Meu Deus. A minha encruzilhada é boa porque a gente tem um ebol maravilhoso que a gente faz, né? Que é o ebol do afeto, né? E daí, então, todo lugar que eu sempre ia, eu sempre afirmava esse lugar enquanto cultura popular mesmo, pra não deixar de desmerecer e tudo mais. E daí, quando conheci um amigo, o Marco Aurélio, que hoje é profissional FIPEL, maravilhoso, ele falou, nossa, você tem todo o perfil de universidade. A universidade precisa de professores assim, corpo assim, que você consegue trazer o conceito teórico na prática, discutir e sair todo mundo formigando a cabeça, né? Isso. Daí surgiu a oportunidade de substituir uma professora que estava de licença na FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau. Em Blumenau? Ha. E... que é bom, né? E daí eu comecei. E daí quando eu entrei na Blumenau, ninguém discute coisa preta. Ninguém discutia coisa preta. E eu lá, todo do batuque, do axé, rodopiava, minhas aulas de turbante, expressão sai, corporal. vai. Turbante, sai, porque eu tô nem aí, né? Penachos, porque eu sou dessa, eu uso o que é meu. E daí vai que surge a oportunidade, você não quer entrar no mestrado? Eu falei, tá, mas me explica o que é mestrado. Olha só, isso é muito recente, tá? Eu emendei mestrado e gente tá doutorado e já falando- tô concursado. Então, assim, é muito recente eu entender o que é isso. Olha só. Por isso que eu sou daquele professor assim, ó, que lá em Joinville, antes de vir pra cá, que é uma coisa que eu quero criar aqui, é a escola popular, né?
Então, a escola popular é uma escola onde eu pego todas as pessoas que tiveram oportunidade, ou por política pública de acesso à universidade, por cotas ou outros detrimentos, ou ProUni, política pública de acesso a gratuito, a voltar na comunidade e ensinar essa gurizada que tem poder lá dentro. Que a gente tem que ocupar, que é o poder. Aquilo que tu falou ali no início é bem bacana, assim, não precisa sair do ensino médio e entrar na universidade também. A universidade é para quem quer também, eu acho que tem o seu tempo, né? E na arte tem essa relação bem diferente também. Que às vezes tem pessoas que vivem muito fazer arte e depois vai para a universidade para somar ao seu saber. Mas que as pessoas saibam que tem essa possibilidade. Sim, porque, como você exato. disse, eu nem sabia que Não, tinha essa não possibilidade de eu estar sabia. lá dentro. Então, que eu consiga levar agora para esses outros jovens esse conhecimento de que, ó, se você quer ocupar esse Podemos, né? lugar, você Isso. pode. E que Se é um você lugar não de, quer, tá tudo isso, bem. mas a gente tem que apresentar uma coisa que nunca foi apresentada para mim, que é o lugar do poder. Claro. Por exemplo, gente, eu fui para a Uni, a primeira turma. A primeira turma do EMEI, né, do ProUni. Quando, na época, era o ministro da Educação, era Haddad, e daí fez o ProUni, e daí falou, tem que inscrever no ProUni. Eu falei, tá bom. Eu nem sabia. Vou. Pobre, boa nota no Enem. Na verdade, naquele ano eu fiquei em 5º melhor lugar do Enem, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, né? Isso a gente tem que separar também. Pobreza é um sinal de não qualidade de aprendizagem, né? E daí fiz tudo eu fiz por políticas públicas, né? Eu acho que é uma coisa que eu me defendo muito. E lá na FURB, falei, tá, mas eu vou falar então, assim, ó, só tem 2 coisas que eu quero falar. Eu quero falar, sei lá, educação no terreiro, assim, porque era na área de educação. Como é que a gente aprende na cultura popular no terreiro? Porque, por exemplo, se eu pego o Fanon, que tem 7 anos, que é meu filho mais novo, ele vai. Ele bate. Por quê? Porque é uma cultura popular, ele vivencia, ele ouve os tambores, ele vê o dançando, ele sabe? Então, daqui a pouco ele tá lá tocando. Então, isso é a cultura popular. Então, eu queria falar como é que isso desenvolve, porque nós temos dificuldade na educação. Mas daí chegou uma mulher maravilhosa chamada Jeruse Romão, que hoje está lá em Salvador, é pesquisadora de Santa Catarina. Ela falou assim, tem gente preta no Bolshoi? Eu falei, tem. Tem gente preta no Bolshoi. E tem gente preta retinta também no Bolshoi. Né, que é o colorismo do preto, né? Começa lá no retinto, que é aquele preto azulado, e vai clareando, né? Por detrimento a essa questão do pardo, mameluco, caboclo. E daí lá, como quem me acolheu em Santa Catarina também, volto a reforçar, né? De novo, foi o Movimento Negro Unificado de Santa Catarina, porque quando eu cheguei fiquei muito perdido. Porque eu não tenho o sobrenome Schneider. Não tenho. Eu sou Cruz, de Cruzo. E daí me abraçaram. Daí, não, eu falei, tá bom, então a gente vai te dar uma meta. Tu vai entrar no mestrado, mas tu vai pesquisar sobre os corpos pretos no Bolshoi. Tanto é que a minha pesquisa do mestrado é a única no mundo, que agora eu tô tentando organizar para entre esse ano que vem sair o meu livro, né? O primeiro livro, que que eu uso a ortografia. A ortografia é uma metodologia que envolve educação e arte, onde eu não preciso deixar de ser artista para ser pesquisador. Essa é uma discussão que eu Toma, gosto, sociedade, né? Que o foco de livro principal é da UFSM e não é saboreado pelos colegas ainda daqui. Olha só, o único livro que fala sobre ortografia é da UFSM. A gente lia lá o UFSM. E agora estou na UFSM. Toma, chuchu. E daí, né, nesse lugar, daí eu começo, quem me orienta, vai começar a me orientar é o Lamar, que é o que faz parte do NEAB, é um professor cubano-brasileiro, preto retinto, e que faz parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Toda universidade tem, né, que é um grupo que pesquisa, tem várias áreas, né, tem educação, tem das artes, tem da saúde, né, todo lugar, e vai puxando para esse estudo, né? Então, o meu foco era sempre estudar esses corpos na cultura popular para pensar uma educação brasileira. Ou tentar brasilidar a educação, que a gente tem dificuldade, né? Tudo muito europeizado, tudo muito estadunidense, porque como se tudo fosse lá melhor, né? Porque a gente aprendeu a ser assim. E daí eu começo a pesquisar os corpos pretos no Bolshoi. Daí o nome da dissertação é Artografando Corpos Negros no Ballet Clássico na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Eita. E lá, de novo, assim, né? Pra quem vai começar a ler lá, às vezes a pessoa fala, mas você é contra, por exemplo, já me perguntaram, você é contra o Bolshoi? Eu falei, não. Eu queria que o Bolshoi estivesse em todo o estado do Brasil. Mas a minha discussão é sobre a estrutura ballet clássico. Porque, assim, se veio pro Brasil, o ballet, né? E vamos pegar o Vaganova, que é o russo, porque a escola de teatro Bolshoi tem essa metodologia. Os russos são longilinhos, né? Eles são extremamente magros, eles têm uns braços extremamente grandes.
Nós, com essa multiculturalidade nós temos quadril, nós temos coxa, nós temos bunda, gente. Que delícia, né? Que coisa Lindas, boa. lindas Já bundas, quadril lindas aqui, peitos, eu lindas sou Palmas pra gringa. bundas! Porque a gente é essa. A gente tem, eu, no caso, não tenho, eu devo um pouco. Eu tenho de né? sobra. Eu E sou daí, assim, como é que típica, né? esses corpos brasileiros e brasileiras se adequavam à metodologia Vaganova, né? Não Então, podia, a primeira exclusão é o biotipo daí, né? Sim. Claro. Mas daí eu vou começar lá no início com a Mercedes Batista, né? Que foi a primeira bailarina preta do Brasil, do Rio de Janeiro, no Teatro Rio de Janeiro, que fazia aula do lado de fora, porque o preto não podia usar a mesma barra que o branco, né? Esse apartheid pós-abolição, que não houve até nesse momento, ainda abolição necessária, emergente. E daí eu começo a conversar com os alunos, assim. Então foi uma pesquisa super bonita. Daí a ortografia, que é uma metodologia... Eu me dou como artista também para essa cena, né? Porque talvez eu poderia ter tido a oportunidade de passar pelo Bolshoi, não, né? Talvez, quem sabe. Quantos outros aqueles corpos não estão dentro desse Bolshoi? Quando eu falo Bolshoi aqui, eu quero falar em todas as instituições de danças, né? Quantos corpos não tem, ou porque não tem acesso, não tem o financeiro, ou porque não tem política pública na cidade que deveria dar de graça para ou comprar bolsa, Sim. né? Tipo, tem a Vintage, então, tantas vai bolsas abrir pra Aí o criança. município vai pagar 10 Pô, bolsas aqui pra do lado tem Claro. um Tem município outra escola. chamado Horizontina. É uma cidade super pequena que tem uma companhia municipal de dança. É sobre isso. Ah, existe um trabalho lindo deles, né? Meu, sim, Isso, você conheceu. verdade. São maravilhosos. É uma companhia municipal de dança É aqui do sobre lado. isso. E isso chama política pública, tá, gente? É. Pra gente entender. Então, assim, daí eu começo a pesquisar. E disse, então, pesquisava, avaliava projetos, circulava com o espetáculo, porque eu ganhava, né? Quando eu cheguei em Joinville, eu já ganhei o primeiro edital que eu concorri, já ganhei em Joinville em primeiro lugar, passei até o Bolshoi. Nossa. Toma, Eu fiz o Congresso Brasileiro de Dança Educacional. Depois eu criei um espetáculo chamado Brasilidar, que eu discutia a partir das orixás femininas a questão das múltiplas identidades de um corpo feminino, né? No sentido de entendermos que todos nós temos o feminino e o masculino, né? Mas também numa divisão não binarista, porque quando você vai para as culturas populares, as cosmovisões não eram em questão de genitária, né? Se era masculino ou feminino, não existe isso na cosmovisão africana, que é uma coisa que a gente precisa voltar a aprender, né? Respeitar a pessoa do que ela acha que ela se define. E ponto. Não tem nada a ver se você se define com tal... Que bom, vou te respeitar Sim. nessa linguagem. E os orixás são muito disso, né? Então, por isso quem vai pro terreiro vai ver, por exemplo, uma Oxum, que tem a linguagem enquanto feminino, a mãe, aquela que cuida. Às vezes um homem, né, que cede o seu corpo para aquela manifestação também ser Oxum, né? Então, é outra cosmovisão, que a gente tem dificuldade ainda de romper, né? Então, todos os meus trabalhos coreográficos são tudo super disso, tá? Então, assim, quando eu monto trabalho, assim, mais... Que vai Círculo Seja, Círculo Sesc, as coisas assim. São trabalhos assim, né? E daí a galera entra numa imersão. De mais impactar, de entender. Diferente do Bolshoi, que eu trago mesmo a cultura popular. Então, por exemplo, eu pego o maracatu, tiro da rua e organizo nesse teatro italiano, né? Porque Bolshoi dança principal italiano. Pego o carimbó, que dança em círculo na rua, né? No estado do Pará, que é onde surge o carimbó. Monto também, vou aparelhando, assim, a cena dentro desse palco italiano. Então, vou traduzindo, né? Fazendo uma tradição, a tradução dessa tradição que é da rua, para esse palco específico, né? Então, tudo ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem essa dinâmica, né? E circulando o estado com o esporte. Isso é maravilhoso, porque você consegue... Isso eu acho fantástico, porque às vezes algumas pessoas, elas acham que tem que separar. Então, eu vou ter minha carreira artística, fora do ensino formal, e depois eu vou fazer, né, uma graduação, tudo mais e mais. E você conseguiu conciliar. E assim como tem pessoas que não, vou fazer o ensino médio, vou fazer faculdade de dança, vou fazer um mestrado, um doutorado, vou virar um professor universitário sem ter uma vivência fora artística, fica só presa à pesquisa. E isso que tu faz eu acho sensacional, porque tu consegue unir as duas coisas. Tu tem uma vivência artística absurda de produção, de viver o mercado como ele é, e também tem a vivência dentro da universidade, você é um funcionário público hoje, então... como é que foi essa transição, ou se ela se conversou muito mesmo, e como é que foi rolando isso? Então, assim, eu acho que eu nunca fiz a transição, porque eu não quero, entendeu? Não sou obrigada a nada, entendeu? Não, agora tem que largar tudo, na verdade, assim, é porque, por isso que eu uso o termo encruzilhadas nas minhas falas, nas escritas, né? Porque eu sempre estou na encruzilhada. Encruzilhada não precisa escolher, né? Na encruzilhada tudo se soma e você vai se potencializando aquilo que nesse momento você tem mais tesão de fazer. Mas só ali, né? Daí, assim, finalizei o mestrado, já entrei no doutorado na Federal do Paraná, onde vou criar a boligrafia que vocês mencionaram, que é uma criação minha para pensar a ideia da criação e viver no mercado.
né? Uhum. Denise, Produção dando, por cultural. exemplo, isso. Desde sendo avaliador de festivais de dança, né? Como de Joinville, de Desterro e outros maiores e menores. Também formação continuada, trabalhando então para a Secretaria de Educação, dando formação continuada na área de Educação Física e Arte, né? Que engloba a dança, dialoga a dança, que é o meu lugar. E daí trabalhando com escrita de projetos para criação de espetáculos, circulação, manutenção. Sim. Então, assim, porque eu até brinco, tem uma amiga que tá morando aqui em Santa Maria, que a gente tá se aproximando bastante, sim, nos conhecemos nos festivais. E daí eu falo, Elô, Ai, Lô, eu maravilhosa. falei, Elô, tem que começar agora a escrever. Ai, porque ela tá coordenando a Expo Favela. Eu falei, a Expo Favela semana que vem acaba, você vai ver do que depois? Porque a gente tem essa lógica industrializada, ó. Espera terminar uma Começa, termina, coisinha. agora começa. Mas daí a gente tem que entender que, pra nós que somos de arte, é médio e longo prazo. Uhum. Né? Por exemplo, você escreve no digital agora, vai ser só em dezembro o resultado. E você nem sabe se você passou. E até lá você come o quê? Eu, Pode ir lá. na verdade, eu ia puxar, porque você tem falado muito sobre as políticas públicas, enfim. E agora tá rolando, né, um projeto de lei, não sei se você está sabendo, aqui em Santa Maria. Acho que eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre ele, assim, se você não souber ainda, eu vou ler só um pedacinho. Mas é um projeto de lei que está passando, que proíbe a utilização de verbas públicas no âmbito do município de Santa Maria em convênios, contratos, produções, espaços ou materiais que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes. Muito bonito, mas aí a gente vai para o artigo 8. Espera aí, no artigo 8 a gente tem o seguinte: incluem-se nas proibições desta lei, incorrendo nas mesmas sanções, a aplicação de ideologia de gênero e de linguagem neutra nas campanhas publicitárias, eventos, serviços públicos, materiais, editais, espaços artísticos e culturais, manifestações que envolvam a administração pública direta ou indireta, ou por elas sejam patrocinadas, quando destinadas ao público infanto-juvenil, ou por ele possam ser vistas. Então, é um projeto que você já tinha... É um projeto... Só para você entender, né? Como eu comentei, eu sou atriz e há mais de 10 anos eu tenho um monólogo que fala sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente já circulou pra caramba, assim, com esse monólogo. E eu sei que através desse monólogo a gente realmente já salvou vidas. Porque você encerrar um ciclo de abuso sexual que uma criança pode estar passando pode evitar realmente que chegue a um extremo, né? Que são muitos casos que acontecem, né? Que a criança ou é estuprada ou ela acaba sendo até assassinada por causa desse ciclo de abusos. E esse é um trabalho do qual eu me orgulho muito, 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 porque através da arte a gente consegue dialogar com aquelas crianças sem tabus, entende? Sem meias palavras. Elas precisam entender exatamente que aquilo é abuso, que aqui não dá para tocar, que essa pessoa não pode fazer isso com você. E você não tem que usar meias palavras para isso. Você tem que ser claro com a criança para que ela não tenha dúvidas. Se ela estiver sofrendo um abuso, ela não pode ter dúvidas de que está sofrendo um abuso. Muitas crianças já denunciaram, se entenderam que estavam sofrendo abuso por causa desse Sempre, monólogo, né? em Se entenderam, todas, é isso então, e denunciam. E aí vem um projeto de lei que, assim, na verdade, para mim, ele é muito... ele utiliza de um assunto seríssimo, que é essa questão da sexualização das crianças, etc. Ele se utiliza desse assunto para, na verdade, atacar as comunidades, né? Ai, não vamos... Exatamente, eles Ideologia utilizam de gênero, que não sei o realmente quê. é para colocar outra coisa do lado. Vamos né? lá. Eu queria te ouvir falar, não, porque então vamos assim... falar, vamos meter pau nessa porra toda. Porque, primeiro assim, né, existe ideologia de gênero, né? É uma criação enquanto conservadorismo, esse movimento fascista que a gente vem vivenciando, sempre vivenciou, na verdade, mas criou uma outra roupagem, né? Eu sempre gosto de dizer que a colonização, ela vai mudando a roupa. Ela muda o mecanismo de colonizar. Então, eu falo pra vocês que são pais que existe ideologia de gênero, né? Eu queria assim, ó, que as escolas estão transformando seus filhos em LGBTs. Gente, olha, essa escola pelo foi... amor de Eu não Deus. tive, não passou pra mim a mamadeira de piroca. Eu sou autodidata, né? Eu sou um homem gay, cis, com 2 filhos solos e, né, eu criei também, meus filhos são héteros. Então,
E aí? Essa ideologia de gênero é uma composição que não existe, né? Nossa Porque senhora, pelo amor de Deus. ninguém ensina a gente a ser o que nós somos desde quando você estreia. Perfeito. Né? Existe a ideia da opção depois que você vai escolher mais à frente. E entender, que eu volto a reforçar, nós temos uma grande dificuldade no nosso Brasil em entender a grande diversidade. Isso pode ser na relação das culturas, né? Então, por exemplo, se eu estou numa cultura periférica, da onde eu vim, por exemplo, rebolar, fazer quadradinho de 8, não tem nada obsceno. Uhum. Entende? Pode ser para quem nasce no apartamento, no centro da cidade, que só está acostumado com uma tradição, por exemplo, como aqui do Rio Grande do Sul, pode ser que aquela movimentação seja abusiva para ela, para a pessoa que veio de fora. Mas é isso que eu falo, a gente só pode falar da cultura do outro quando eu tô dentro, quando eu experiencio a cultura do outro, quando eu entendo as narrativas da cultura do outro para legitimar. Mas isso, de volta a falar, é uma consequência da colonialidade que trouxe o sexismo, dentro do sexismo, né, que é o olhar que eu olho só com o estado pejorativo do sexo, né? E também tem a relação que daí englobe a questão do machismo, que é uma visão totalmente... Nós somos educados, todo mundo, homens e mulheres, pessoas que não se reconhecem em nenhuma dessa composição, nós somos educados para ser o olhar masculino. Né? Por exemplo, assim, a autora dessa aí é uma mulher, dessa lei. Sim, exato. Né? Então, quando ela fala assim, e é isso, assim, isso também vai vir a partir das escolas sem partido, né? A escola sem partido é uma que foi derrubada agora em todas as instâncias, né, federal, que eles queriam que não tivesse ideologia, né? Mas educação, o que é ideologia? Eu sempre pergunto isso, mas o que é ideológico? Tudo é ideológico. Quando eu escolhi e aceitei estar aqui, eu estou fazendo um movimento ideológico, né? Porque muitas pessoas vão escutar o que eu estou falando e o que vocês estão falando. Sim. Né? Pode repercutir bacana, repercutir não bacana. Claro. Ou pode ser que eu vote pra gente meter mais pau. Então, assim, né? Então, tudo é um movimento ideológico. O que eles fizeram, com a continuidade da colonização, é criar uma atmosfera outra. Então, por exemplo, como se os LGBTs que IAPN+, fossem pessoas que vão induzir qualquer ação. Nossa Né? Senhora. Como pessoas pobres, em estado de extrema vulnerabilidade social, que vão ali e realmente utilizam para roubar uma comida, fosse induzir. Mas essas leis não atingem quem está roubando de uma forma que eu chamo de um roubo legitimado. Claro. Né? Porque existe o roubo legitimado. Existe. Mas quem é o roubo legitimado? É a pouca nata que domina a grande massa. Então, é uma lei que faz uma lei que é silenciar, por exemplo, as escolas de samba. É isso que a galera não está pensando. Essa lei legitima cancelar a escola de samba. Porque a escola de samba, o que ela é? Ela é uma resistência afro. Em grandes sambas dela, ela vai cantar... Vem com o pai. Já estão invadindo aqui. Ela vai cantar sobre suas resistências, né? Vai falar sobre suas dores, mas também vai falar sobre suas vitórias. Claro. Então, isso, para quem é da elite e fala que escravidão não existiu, certo? Para eles essa lei vai ser boa. Daí, por exemplo, quando você tem uma parada que é o único momento onde tentamos diminuir o assassinato de pessoas LGBTs que ia mais, né? Silenciado. Porque ele é travesti, ela pode ser consumida na esquina, mas ela não serve para ser professora doutora na UFCM, né? Exato. A mulher preta, ela serve para limpar o chão, mas ela não serve para ser professora doutora ou médica aqui do Pior ainda, do para ser, hospital, pra ir ser né? professora, por exemplo, da educação infantil, no caso. Porque imagina se a gente vai colocar, né? Uma É. pessoa assim pra dar aula pras nossas crianças que vão acabar se influenciando e talvez vão... Então, Entende? eu acho que, São- essas leis, essas ações, elas vão continuar vindo, né? Porque a gente aprendeu a gostar, porque, por exemplo, assim, essa mulher aí que tá colocando essa lei não tem nenhuma lei. Só que, né, já começou a andar, né? Isso que me não, assusta. Ela não tem, então, mas ela não fez nada, ela só faz isso pra garantir o público que votou nela também, né? Me assusta, gente. E essas pessoas vão juntando bom, a gente viu, né? Recentemente, o país como foi, essas pessoas, esses grupos vão crescendo e aí misturam muito. Isso que mais me incomoda é que às vezes misturam coisas, colocam tudo numa caixinha e dizem, agora é isso aqui que vai. E aí compram ideias de intolerância, ideias... Assim, eu sempre falo, né? Eu sou uma pessoa liberal, tanto nos costumes quanto na economia, porque eu penso na parte econômica também, enfim. Então, por isso que eu não me sinto representado por nada nem ninguém, porque colocam tudo numa caixinha. Então, se eu dissesse, eu sou um cara de direita, por exemplo, então significa que eu sou um horror de outras coisas, mas eu concordo com algumas pequenas coisas da questão liberal econômica. Ok. Agora, se eu digo que eu sou da esquerda,
Pô, então agora já tu quer mamadeira de piroca nas escolas. E aí as pessoas querem rotular toda uma questão com outras coisas que não diz respeito, entende? Isso me. Mas para mim isso é uma consequência ainda de uma escravização psicológica que nós temos, né? De sempre estar no processo de açoitamento. Eu acredito que a gente está sempre nesse processo de ser açoitados, né? Então, com demandas assim, com falas e organização que sistematiza, achando que só isso é verdade, só isso é funcional, né? Eu sempre digo assim, até a semana passada alguém falou assim, mas a gente ia virar até então um país de primeira, mas agora não vai virar. Eu falei, olha, não dá para virar um país de primeira se a gente tem 40% da população passando fome. Não tem como. Você só fala assim porque você tem dinheiro para tomar café da manhã, almoçar, jantar, ir na padaria, comprar o que você quiser. Então, assim, porque essa pessoa não vem do meu lugar. Quando eu volto para São Paulo, que eu vou no meu lugar, não mudou muita coisa. Porém, já tem casas, tem saneamento básico. Mas ainda as pessoas ali, em grande maioria, não compreende, por exemplo, esse lugar do conhecimento, né? Que elas não precisam só trabalhar naquilo que falaram que ela tem que trabalhar, né? Então, se é menina periférica, sei lá, vai trabalhar de babá. Você é um menino, vai trabalhar de gari, né? E não deslegitimando nenhum trabalho. Mas não pode ser a única área, né? Não pode ser a única porta de possibilidade. É que a gente tem que dar oportunidade para que as pessoas tenham a possibilidade de fazer algo diferente. Porque o que acontece? Você nasce na periferia, na favela. Cara, eu tenho um amigo, eu dancei numa companhia no Rio de Janeiro, que eu tinha colegas que eles viviam na favela e ele dizia, cara, a gente vai fazer esse show, a gente vai apresentar esse espetáculo, o cachê é R$300, a gente vai ensaiar, sei lá, 6 meses pra apresentar isso aqui, na época, né, 15 anos atrás. E aí, tá aqui, ó, na favela, se eu quiser entrar, no primeiro nível eu ganho R$300 por dia pra ser só um aviãozinho. Entende? Então você acaba não dando a possibilidade, nem financeira, nem, sabe, porque ou eu vou seguir direitinho na escola e tal e vou virar gari, não tendo uma condição financeira, ou eu vou entrar por uma coisa errada, ou, né, pro tráfico, mas que vai me render muito. Só que se essa criança tivesse a possibilidade de ter um emprego que me remunerasse ela melhor, uma perspectiva melhor financeira, de futuro, e, vou dizer, não desmerecendo o trabalho de gari, imagina, mas tendo outras possibilidades além dessa, no comparativo, ela poderia crescer, se desenvolver de outras formas, né? Mas daí tem um grande problema, que nós somos educados enquanto nesse sistema capitalista colonial, que existem outras formas de capitalismo, capitalismo colonial, a fabricar pobre. A gente tem que fabricar pobre, gente. Quem é que vai comprar o iPhone? Nada contra quem tem. Não tenho. Entende? Quem é que sustenta as grandes marcas? O pobre. Porque o pobre tem, igual o brinco, né? O escravizado queria sempre ser o senhor da casa grande. Ele era educado a ser o senhor da casa grande. Todas as senzalas, elas eram criadas nos seus territórios com uma única janela, sempre virada para uma cruz. Porque vão pensar que os povos africanos não tinham essa religiosidade. Mas só para criar o simbolismo dessa conectividade, como se você tivesse só um caminho. Então, se eu não crio a pobreza, se eu não crio, por exemplo, que ninguém quer falar sobre isso, mas a gente precisa do tráfico para gerar economia no Brasil. Polêmico. Nós precisamos. A diferença é o que nós entendemos como tráfico, o que, por exemplo, agora a pauta é a questão da maconha, né? No Congresso Nacional, né? No sistema judiciário. Coisa que o nosso vizinho aqui, que nós somos bem perto do Uruguai, já está muito resolvido. E gera uma economia absurda. E hoje é uma economia da medicina, né? Que vai diminuindo, né, o canabidiol, né? Vai diminuindo outras relações de algumas questões de problemas de saúde. Mas, enfim, é só pra gente entender também que tudo tem um porquê, né? Então, assim, você tem a milícia, vamos pegar o Rio de novo, você tem a milícia, que pode ter em outros lugares também, é porque é um sistema econômico. Claro. Você tem essa ideia do tráfico, sistema econômico. Agora a gente volta a reforçar, não pode ser a única forma, né, que você tem que ser, porque senão você não tem força de escolha. Exatamente. Você não escolhe, né? E eu sempre brinco, eu tenho um texto que fala sobre isso, que o sistema colonial, ele joga a gente contra a gente mesmo, né? E a gente não consegue perceber que ele tá jogando a gente contra a gente. É mais ou menos assim, ó. Eu sou bailarino do Jean, não posso dançar com fulano de tal. É a mesma situação, entendeu? Sim. Se joga um contra o outro sem entender, porque se a gente pensa enquanto cultura popular, nós somos muito maior do que qualquer status de poder político, né? A gente só não conseguiu entender isso, né? A educação só vai melhorar quando todos os docentes pararem. Olha que nós somos bastante docentes. Só na Universidade Federal aqui de Santa Maria nós somos, acho que 2.000 e pouquinho. Docentes. Sem falar técnicos, outros trabalhadores.
Agora, pensa na rede municipal, né? Daqui da Santa Maria, pensa na rede estadual do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa dificuldade mesmo de se revoltar, né? Então, por isso que eu sou na ideia de a gente ter que voltar a colocar fogo na Casa Grande de novo, né? Que é só assim, como já diz Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, saudando eles aqui, nossos ancestrais, com esses saberes que a cultura popular vai reger, né? Então, se eu penso na economia liberal, qual é a potência da economia liberal num país que é vira-lata? Vai continuar uns ganhando muito, poucos ganhando quase nada. Entende? Então, acho que que eu acho que a gente pode voltar um dia e falar só sobre questão econômica, né? Acho que é Gostoso, legal, né? acho que é legal. Porque é isso, tem uma grande amiga que fala assim, ai, gente, porque eu não sei, porque eu voto nessa pessoa aqui, porque ele fala liberal. Eu falei, amigo, mas liberal pra quem? Só pra eles pegar a joia e ficar com ele, né? É isso que é ser liberal pra ti? Não, mas eu quero que todo mundo... Mas todo mundo quem? Dê nome, não começa com essas coisas. Eu falei assim, eu não falo de Facebook não, tá, gente? Não vem com essas coisas de porrinha de Facebook, não. Vem assim, ó, com lei, ó. Tem uma lei aqui, ó. A questão econômica que eu sempre vejo, né, e do que eu estudo, é que, por exemplo, quando a gente imagina que a gente precisa, na minha cabeça, o pobre, onde é que ele mais gasta dinheiro? Comendo. O custo dele é comida. Ele precisa comer. Onde só quase, né? E é só, você pega aí a renda de um rico. Comida é menos de 1%. Então, para a comida baixar o preço, tem que diminuir imposto. Para diminuir imposto, o Estado tem que estar um pouco menor. E quando eu digo menor, não é diminuir educação, cultura, é diminuir em juiz federal ganhando não sei o que e regalia. Porque as pessoas têm uma visão errada. O que é enxugar o Estado? Então vamos diminuir professor. Ao contrário, tem que aumentar o investimento na educação. Mas tem que diminuir deputado ganhando absurdos, regalias, né? Pensão de... Vitalícios. Entende? Então, eu acredito que tem que enxugar esse Estado para que diminua a carga de impostos, para que o pobre ele não tenha que morrer trabalhando para poder comer, sabe? E aí, enquanto a elite a financeira do país... que gasta 1%, está colhendo os dividendos disso, entende? Então, por isso que eu acredito na economia liberal nesse sentido, de diminuir o custo da comida do pobre. Isso inclui diminuir o Estado, mas diminuir o Estado de uma forma uma forma inteligente, não simplesmente cortar. Só que acontece muitas vezes eles cortando a educação, cortando saúde, cortando porque quem tá no poder é quem tá nessa regalia, né? Então, assim, quem tá na regalia nunca quer perder, né? Então, assim, eu brinco assim, a universidade, todo mundo acha importante, quem está na universidade, né? É as políticas públicas de acesso. Então, cotas para escolas públicas, pretas, indígenas, tudo mais. Mas ninguém lá dentro quer perder seu privilégio. Entendeu? Todo mundo acha bonito, não, que importante que tem, né? Mas ninguém quer perder o seu privilégio. Então, é isso. Então, quando é que nós vamos aprender a perder o privilégio? Perder o seu privilégio para que pensar num coletivo, né? Essa falta de pensamento coletivo é que eu acho que mais atrasa, sabe? E aí as pessoas se vestem atrás de um perfil, tipo, é isso então que eu vou defender. Só que talvez elas nem acreditam, às vezes, sabe? Mas, tipo, tem que ser isso. E, pô, que daí é o que a gente chama de manutenção do Estado, né? A manutenção do Estado vem por essa prerrogativa, né? Então, eu não tiro daqui, porque eu também faço parte dessa burguesia, né? Então, eu tiro daqui, vou comendo, e daí eu cliquei. Palavras como ideologia de gênero, viu? Por isso tem que tirar de lá, ó. Viu? Você dá dinheiro lá, para aquele monólogo daquela lá, tem que tirar. Entendeu? Daí são válvula de escape, que eu vou usar um termo técnico que a gente chama de branquitude, que é o estado de pensamento colonial, provoca na gente. E a gente cai, né? Porque a gente adora ser da elite. Mesmo não tendo comida na mesa. Mas a gente é da elite. Porque é igual agora, eu tô preocupado porque vai ter agora a nova reforma tributária pros 2.500 pessoas bilionários do Brasil. E o pobre que tá reclamando. O pobre tá indignado. O pobre é escudo, né? Porque não entende que nós temos 8,5% 8,5% de dedução do imposto. E os bilionários, né, trilionários, tem 1,2%. As pessoas têm que entender que ganhar 15, 20 mil, tu não é rico, tu é pobre premium. Adoro! Eu entendi isso, porque você ganha 15, 20 mil, você acaba virando um pouquinho, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, o meu filho estuda numa escola, sei lá, uma escola particular, faz natação, eu como bem, eu não me poupo de comer sushi 2 vezes no mês, aí o teu custo com o básico se torna, entendeu? Algo elevado, aí você se torna pobre premium, né? Mas assim, só pegando essa ligação ali, uma pergunta que tu fez, que eu não respondi, que eu acho que é importante, como foi essa minha transição. Eu não escolhi transitar, até quando eu assumo aqui a universidade e falo assim, eu danço,
né? Mas eu pesquiso e eu leciono. Então, que é uma dificuldade também, porque a gente tem uma universidade ainda que tem uma perspectiva ainda mais antiga, né? Tipo, porque antigamente quem é que fazia doutorado, né, gente? Ninguém, Sim. quase. É elite, extremamente elite, né? Como é, que Sim. como é que chegava a universidade aqui rural? Porque nós somos a UFSM, nós somos rurais, né? Porque a gente não Aham. tá em Porto Sim. Alegre. Mas é uma cidade grande, mas é uma cidade interior. Então tem muito essa ligação comigo, né? Que assim. Até para se manter fazendo doutorado, quem é que vai me sustentar? Então, as bolsas de É. doutorado possibilitam as pessoas que não têm Se condições do pai e a mãe manterem, bancar É. enquanto o filhinho estuda. Então, por isso que é a necessidade de incentivo na E cada educação. vez né? mais, né, legitimar a permanência desse estudante, porque são Totalmente. histórias diferentes, né? Mas assim, então, eu fui caindo nessa armadilha, e fui gostando dessa armadilha, que é escrever e detonar. Lógico que assim, já levei uns empurrões, né? Mas assim, quando me dão um empurro, eu faço um tap. De Tipo, ó, já tá, entendeu? Ou faço uma pirueta, ou viro uma cambalhota. Porque é isso, né? Eu lembro que... Porque a minha linguagem enquanto pesquisador e acadêmico é sempre trazer a linguagem da cultura afro para o lugar do saber que foi tirado, né? Até brinco que quando assumi aqui a UFSM, o reitor perguntava, né? O reitor recebeu todos os professores novos perguntando o que vocês vieram fazer. Assim, ó, eu vim devolver a sabedoria que vocês tiraram. Né? Eu tô aqui para bagunçar essa porra toda mesmo, porque os saberes da rua, elas têm que voltar no lugar dela, que é nesse lugar que vocês tiraram a gente. Né? Então agora a conta tá voltando. Entende? Porque eu percebo que sou eu, tem mais um chegando, tem outro chegando lá. Aham. São poucos. Porque, né, periférico, né, favelado, é muito pouco ainda. Então, que nós possamos ocupar Com certeza. esses Esses lugares. E para transpor mesmo, assim, não é uma ideia como eles adoram falar, estão roubando. As políticas públicas roubam lugar. Não, a gente não rouba nada, não. É tudo é público, é federal. Eu sou brasileiro, então Toma. eu tô nesse lugar, né? Estou nesse lugar e quero esse lugar. Então, assim, eu vivo esse lugar, assim. Eu acho que talvez os estudantes que têm aula comigo, eles meio que percebem. Eles têm medo um pouquinho de mim, né? Sim. Porque faz parte, né? O medo no sentido, assim, de... Ó, já foi. E agora? Não pisca. Ei, tum! Ei, Camarão vai! que ó. dorme, onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Então, porque às vezes fica muito disso, né? Principalmente quem passou assim, fez graduação, mestrado, doutorado e não teve muitas vivências práticas corporais, legitima que é a única verdade aquilo que aprendeu na universidade. Aham. E daí quando você Que é fica o na que o Jean bolha, comentou, né? E é quando, isso que é o meu... quando você fica nessa minha bolha, briga. você não tem uma dimensão. Por exemplo, eu não posso falar, né? Eu não posso falar que festival é bom ou ruim. Festival é bom porque tem um mercado super puta econômico, festival de dança, de teatro, Sim, sim. né? Movimenta. Ao mesmo tempo, ele legitima uma higienização de coreografia, uma Um higienização padrão que é isso. de dramaturgia cênica, que é o que eu vou discutir. Então, olha só, ainda bem que tem. Agora a gente tem que discutir o que dá pra fazer pra ir mexendo. Mas daí o que acontece? Vem o Jean como jurado, vem eu como jurado, que já temos, não dá mais essa receita na dança. Eu fui vários, tá bem aqui no Rio Grande do Sul do teatro, e falava assim, esse trabalho não é teatro. Como assim? Não, isso aí é um trabalho num processo de interpretação. O que é teatro? Porque isso parecia muito mais novela, né? Eu falei pra ele. E daí eles ficou assustado, porque parecia novela. Lógico, o recorte totalmente de novela, meio malhação. Um trabalho que eu avaliei. Porque eu não entendi esse outro lugar. Aham. Sabe? Porque ele legitimou que lá o professor que mais amava, na verdade, falou que era verdade. Ele virou doutor, virou professor e reproduz. Só Claro. reproduz. E eu sempre gosto de falar assim, quando você é extremamente apaixonado por aquilo que você faz e você não tem um senso crítico, tudo vira romantizado e você não consegue se autotensionar. Que é difícil, né? Eu acho que a única área que faz mais ainda somos nós das artes. Né? Nós se autocriticamos, né? Porque a gente monta um trabalho e fala assim, porra, não ficou bom. Às vezes até Eu demais, quero né? terminar e dizer que não tá legal. Às Lê uma vezes dramaturgia, não comigo no elenco, né? Então, tipo, tu tá Meu, e nesse que às lugar... vezes tem muita gente estudando muito, mas aprendendo pouco, né? De realmente absorver e questionar, eu acho que falta. Questionar o que eu tô aprendendo, questionar o que eu tô fazendo, é o questionar, é sempre, Mas daí eu acho que entra nessa questão conteudista, né? Nós somos educados para ser conteudista. reproduz isso que foi aprendido, tem um importante conteúdo é ter aqui, muito, mas não segue. com qualidade, né? Aham. Então ali eu tô nesse lugar, sabe? Com esses estudantes, que eu acho que tá sendo bacana. No início, né, tem sempre, né? Eu tô devagarinho. lecionando uma ideia chama dança e meio ambiente, então eu pego o estado performativo a partir
de 3 fazedoras de arte, para pensar o conceito de meio ambiente na cosmovisão indígena e afro. Que é outro. Meio ambiente não é árvore para nós. Né? Eu sou o meio ambiente. Então eu também tenho que estar bem nesse meio ambiente. Eu tenho que aprender, entender que a árvore faz parte do meu ser. Enfim, daí isso é bacana porque daí você vai entender o corpo animal. Porque a gente tá tudo muito ereto, né? A gente se educou a ser ereto, e a gente esqueceu desse corpo mais animalizado. Né? Que daí você vai dançar o crump. Sim, total. Sei lá, tu vai para as dramaturgias negras do teatro, que tá muito em alta, voltando tá em alta. Tu tem uma potência, por exemplo, enquanto orixalidade, os encantados, por exemplo, os caboclos no teatro hoje. Como é que você faz isso? Você vai lá nos butô antigo lá, muito antes da Europa existir, os chineses lá, os butôs que tinham essa relação. Ele era pedra, né? Ele começa como pedra, né? Como é que eu sou pedra hoje? Então, eu acho que a universidade também tem esse lugar de loquear nessa possibilidade da pessoa experimentar, entender o corpo dela, né? Porque pode ser que saia um gatilho, né? Diferente. E eu vejo muito trabalhos bons, assim. Mas eu vejo muito essa perspectiva, assim, também de alguns colegas docentes, e isso acho que em todas as áreas, falam assim, não, só o que eu faço é o verdadeiro. E eu sempre falo assim, ó, na minha aula, ó, tudo que eu tô fazendo nada é verdade. Gente, esse cara aqui a gente podia ficar umas 5 horas só pra discutir cada um dos assuntos que nós poderíamos ter. Estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final, porque eu sei que o Jacena tem que viajar, né, Jacena? Senão a gente ficaria contigo até... E a gente gostaria, né, antes de tudo, agradecer a tua disponibilidade, dizer que queremos que tu venha mais vezes, porque tem muitos assuntos que a gente pode adentrar e esmiuçar. Hoje foi uma pincelada do potencial que é Gessé Cruz, né? Então, muito obrigado. E a gente tem, né, no final do podcast, sempre o Arte Indica. O que é o Arte Indica? A gente quer uma indicação tua do que tu quiser. Ah, é um evento, até tu tem um evento agora, né? Quiser falar um pouquinho sobre ele, do projeto de extensão, ou se quiser indicar uma leitura, livro. um filme, uma música, o que tu quiser. Arte Indica. Nossa, eu tenho muita coisa pra indicar, então vamos lá, calma. Primeiro assim, pra quem tá aqui, por enquanto, pela Santa Maria, nós vamos começar a partir de agora, depois do feriado, em setembro, o projeto de extensão de danças populares brasileiras. Cada mês nós teremos uma temática de dança, então nós vamos começar com boi bumbá, então nós vamos dançar os bois bumbá, os personagens desses bois. A proposta do projeto de extensão é que as pessoas comecem a saborear as diversidades culturais brasileiras, né? E como eu tive e tenho essa encruzilhada por todo o Brasil também, eu acho que dá um gás, né? Daí, mês seguinte, vem dança maracatu, caboclinho. E no mês de novembro, em homenagem ao Novembro Negro, vão ser só danças africanas, afrodiaspórica, né? Com percussão ao vivo. Então, para ir brincar. A ideia é ir brincar. Qualquer pessoa pode ir lá Qualquer pessoa, acima de 15 anos inicialmente. Mas, por exemplo, eu tenho um filho, não leva também. Deixa lá nos espaços dos Erês. E vamos meter pau nessa dança. É mais por questão, assim, como é muito longe, eu acho, né? Vai ser muito longe, o polo. Enfim, né? Como eu tô chegando agora, não tenho bolsista ainda, então, mas tem que iniciar. Eu sou dessa papel. Tem que fazer. Então já inicia assim, ó, vai dançar. Lógico, lá danças brasileiras, porque normalmente os espaços de academias, né, as escolas de dança, normalmente não se vende as danças brasileiras, que a galera não consome. Então lá é um espaço para consumir e depois vai dançar hip hop lá com alguém que tiver dançando jazz. Perfeito. Então eu deixo essa dica enquanto ação prática artística. Leitura, indico a minha tese de doutorado, chama Borigrafia, uma contra-colonização para pensar arte e educação, principalmente para quem está nesse lugar de se entender enquanto outras possibilidades de criação, né? Não uma criação do microplágio que eu estou chamando, né? Mas uma criação a partir daquilo que te alimenta. Perfeito. E a pergunta é, o que alimenta a sua cabeça? O que te alimenta? Ixi, fodeu, né? Coitado dessa geração TikTok. Mas principalmente trazer os encantados, né? Que eu falo que são esses inumanos que todo mundo tem, né? Como é que a gente ressalta isso? Então eu deixo também essa leitura, que eu acho que vale a pena, mas tem uma parte dura, mas tem uma parte muito visual, que é bacana de ver assim, e saborear uma outra estética do que é uma tese de doutorado também. Sim. Pra quebrar essa ideia assim, não vai doutorar, mas isso vai lá e você vai ver que é outra ideia de doutorado, né? Enquanto teatro, eu deixo a leitura da dramaturgia Esperando o Zumbi, da Cristiane Sobral, minha grande amiga de Brasília, uma pesquisadora afropessimista, que é uma metodologia de escrita de teatro, e que é um texto maravilhoso, que é a história de uma mulher esperando o zumbi chegar. Né? Que demais. Então ela vai contando essa história, apresentando às pessoas quem é esse zumbi, tirando essa ideia do zumbi marginal, que foi o grande rebelde, né? Que bom, espero ter mais rebeldes como zumbi, né? Pra gente criar outros quilombos, né?
Como cinema, eu vou retomar lá, assistam Bacurau. Pra quem não assistiu, como filme. Meu Deus. Gosto de Bacurau. Eu acho que nós Perfeito. temos que fazer com algumas pessoas, como com essa, né? Que tá Uhum. tentando colocar essa lei em pauta, poderíamos fazer, né? A parte de colocar sentada com olhos vendados em cima daquele animal e deixar solta. Talvez são práticas assim, que é essa revolução que nós queremos, né? Enquanto espetáculo de dança, eu tenho 2 indicações para assistir, que estão no YouTube também. Então, o Grupo Corpo com Gira, que traz um espetáculo baseado na cosmovisão de Exu, que é uma entidade, um orixá de matriz candomblessista, afro-brasileira. E também deixo a Lia, a companhia da Lia, que tem um espetáculo maravilhoso também, que teve no Porto Alegre, no palco giratório do Sesc, que é uma reivindicação que o Sesc tem que dizer palco giratório para Santa Maria. Exatamente. Aham. Só Porto Alegre. Não. O estado do Rio Grande é muito maior que Porto Alegre. Exatamente. Então já fica a reivindicação e a gente vai mandar esse link pra eles. A Lia traz um espetáculo que chama Os Encantados. Maravilhoso, que trabalha também com os arquétipos dos povos indígenas, né? É um espetáculo que toda a trilha sonora é Guarani. É aqui. E é lógico, né? Assim, a gente tem que estar no entendimento do conceito, porque é um trabalho profissional, ela circula, aquela coisa, o Brasil, a gente tem grande companhia que circula mais fora do que dentro, né? Porque a gente tem... Aham. Quem vai assistir lá não pode ser pessoas que acreditam nesse tipo de projeto, né? Porque os corpos estão naturais na cena e eles vão criando os próprios figurinos. É lindíssimo, né? Na música, eu sempre indico também os batuques de roda de samba. Tem a Joana, que tá trabalhando num trabalho que chama Macumbaria, que é muito lindo, para até quebrar esse preconceito da palavra macumba, né? Então ela traz pontos como foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? E é isso, gente. Então tem umas indicações bacanas, Maravilhoso. bombásticas. Nossa, assim. Então, E adorei segue, isso né? de todas as áreas, né? É, Achei de maravilhoso. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Gessé89 Cruz, eu só tenho Instagram, tá, gente? Porque assim, na época do doutorado eu fui a Boninho, tirei tudo, saí de tudo, senão não terminava o Isso, tá doutorado no e a gente Insta, tava no já problema. era. É o Insta ali, é o Insta pra fomentar ações culturais. E colhem, né? Agora também vou começar o laboratório de pesquisa também na universidade, vou fazer híbrido pra galera do Brasil todo o sul também, do Rio Grande, entrar, que é pra discutir, né? Discussão, prática e escrita, pra ensinar também. É discutir tudo que é do círculo, tudo que vem dessa epistemologia afro, tudo que tá nesse lugar. Então, discutir o lugar do break na cena, né? Mas discutir enquanto lugar ancestral, né? Até a indicação de outra leitura tem um artigo que eu falo, eu junto a capoeira e a ginga na capoeira e a ginga do break, né? O break é uma grande ginga, né? Sim. Porra, massa pra caralho. E a gente precisa resgatar esse break de verdade, né? Tá bom? Perfeito. Perfeito. Tu tem alguma indicação, Gabi? Eu tenho. Eu, como sempre, vou indicar um filme. Dessa vez eu vou indicar Clonar um Tyrone, que é um filme dirigido por Jules Taylor, que é estrelado por John Boyega, Jamie Foxx, Teyonah Parris. É um elenco maravilhoso. E ele traz muito, assim, como plano de fundo... Plano de fundo não, plano bem de frente, na verdade. Uma tentativa de esbranquiçar a sociedade. É fantástico. É realmente fantástico, vale a pena. Toda a estética dele é muito boa, a fotografia é muito boa, as atuações são perfeitas, o roteiro é maravilhoso. Então, indico, tá na Netflix. E é isso. Eu vou indicar um livro pra variar. Acho que eu nunca indiquei outra coisa a não ser livro, né? Que é A Sombra do Vento, do Carlos Zafón. É romance policial, porque eu amo. Eu adoro como entretenimento. Leitura de boa, é uma história. E pra mim, eu tenho muita dificuldade de me preencher de coisas que estimulem a minha criatividade, assim. E pra mim, a leitura, eu tô estimulando, porque eu tô imaginando o cenário, eu tô imaginando o personagem, o rosto, o tom de voz. Então, isso me estimula bastante. Então, fica a minha indicação. Sombra Onde do nós te Vento. encontramos? Eu estou no @eu.jeanmendes, com várias dancinhas, ganhando a vida rebolando. E através do @invista como um artista, onde eu dou algumas dicas sobre educação financeira para artistas, investimentos, como organizar essa bagunça financeira da sua vida. E eu vocês encontram no @Gabriele Dors e também agora no @CineGabiOficial, para falar muito de cinema, séries e coisa errada. É isso, gente. Chegamos ao isso. fim. Muito obrigada pela sua presença. A gente realmente está muito feliz que você aceitou esse convite. Com certeza chamaremos novamente. Gostaria de falar alguma coisa mais? Adeus, eu já Adeus. vou me embora. É chegada a hora.
Não posso ficar. Adeus, eu já vou me embora. É chegada a hora de compartilhar. Ai. Saudando aí, então, agradecendo toda a ancestralidade que tiveram antes de mim, os que vão vir também. Tá bom? Pela sabedoria, pelo encontro e pelo diálogo, né? Exu é a falange, então, que potencializou nossas falas aqui, principalmente nessas reflexões. Obrigado. Obrigada, chegamos ao fim então, e este podcast teve o apoio de Vintage Dance Studio, Sonar Studio e Sonar Studio, localizado na Avenida 2 de Novembro 724. A Sonar possui equipamentos de ponta e infraestrutura para audiovisuais e estúdios de podcast. Muito obrigada para você que nos ouviu ou nos viu, ou enfim, até agora. E aguarde o próximo episódio. Até a próxima, galera. Valeu!